os processos de transformação e nós vamos realmente fazer alguma coisa por nós mesmas. O processo terapêutico ele acontece dessa forma, com o nosso autoconhecimento. E essa cura que a gente tanto busca, essa resolução de problemas, essa resolução para que as nossas vidas deem certo, elas passam por esse autoconhecimento que gera um fator fundamental que existe dentro de nós, que é o processo da autocura. Na verdade, nós temos esse processo interno, essa força que nos gera essa cura natural. Nós somos curadoras naturais. E tanto que na quarta-feira, como eu comentei, nós vamos falar sobre o poder da mulher sábia que tem dentro de nós. Esse poder dessa sabedoria interna que gera essa cura natural, esse poder de autocura. E nós hoje vamos falar sobre a autoestima, o poder da autoestima. E eu queria pedir um favor para vocês. Quem vocês acharem que precisa ver essa live, manda um direct agora. Envia, clica na setinha, envia para as pessoas que vocês acham que precisam escutar essa live, porque realmente a gente está ajudando as pessoas. Vocês sabem que esse trabalho meu de segunda-feira fazendo lives é um trabalho voluntário, é um trabalho de ajuda. Por quê? Porque eu quero sim, eu desejo e eu acredito que esse trabalho de levar o conhecimento todas as semanas, cultivar esse conhecimento, informar, falar, opa, e se enxerga, olha, presta atenção no que você vem pensando, presta atenção nas suas reações, presta atenção nos seus movimentos de vida, preste bastante atenção no que você vem fazendo. E o resgate da autoestima, ele passa por esse veio. Ele passa por quê? Quando nós falamos de autoestima, nós estamos automaticamente falando de quê e sobre o quê? A autovalorização. Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, poxa, ela tem uma baixa autoestima. E a gente olha para outra e fala assim, poxa, aquela ali tem uma autoestima. Ela tem uma autoestima. Qual que seria a diferença disso? O que vocês pensam sobre isso? Baixa autoestima ou uma alta autoestima, uma autovalorização? O que vocês acham sobre? Vocês se preocupam com vocês? A autovalorização é uma ocupação constante com o que nós somos e como nós somos. Eu vou repetir. A autovalorização é o nosso olhar, como nós nos olhamos. Como nós nos olhamos, como você se olha. Você precisa da aprovação do outro para se sentir bem? Ou você, apesar do contexto de vida que leva, você consegue se apoiar, bater a mão no seu ombro e falar assim, poxa, eu estou aqui com você. Apesar das circunstâncias serem difíceis, eu tô com você, eu te apoio. E essa autovalorização, ela passa por todos os ângulos das nossas vidas. Então, cada live, principalmente a de hoje, a gente vai olhar com muito cuidado os nossos processos de autovalorização, porque nós queremos que as pessoas nos valorizem. Viver na função do apoio emocional das pessoas. E nem sempre isso é possível, nem sempre as pessoas estão disponíveis, as pessoas que nos querem bem, elas estão disponíveis para nos dar o apoio, para nos dar atenção, para nos dar carinho, e a gente fica naquela condição de um mendigo, pedindo, poxa, mas eu faço tanto por você, você não pode nem me dar um oi, um abraço.
Eu tenho meu Facebook, como acho que todas as pessoas têm o Facebook. E eu particularmente, eu tenho muita preguiça de quando as pessoas falam assim, olha, eu tô aqui, ninguém me deu um bom dia hoje. Isso é carência, mas não é carência de ser carente, de faltar amor. Não, é carência de se nutrir, dessa autonutrição. Isso é uma crítica? Não, é um comentário. Porque a gente pode ajudar essas pessoas falando assim, olha, eu estou aqui, mas existem outros caminhos de se sentir amado. Existem outros caminhos da gente se olhar, se nutrir, se perceber. Eu sempre faço isso, eu comento, falo bom dia, como você está? Mas olha, vá fazer alguma coisa que seja nutritiva para você, vá fazer uma atividade física, vá ler um livro, vá buscar conversar com pessoas, saia, dá uma volta no quarteirão. Sempre tem alguém precisando de uma conversa e vá trocar uma informação. Às vezes as pessoas se fecham por comodismo, sabia? E aqui eu coloquei assim, que é uma frase que eu sempre coloco para chamar atenção. Hoje o nosso ponto vai ser uma live fluida, mas ao mesmo tempo eu vou colocar pontos fundamentais que nós vamos trabalhar durante toda a semana. Eu coloquei aqui que sempre que eu faço uma live, uma palestra, um workshop falando sobre autoestima, eu sempre pergunto assim, primeiro ponto que eu disse, a autovalorização, como a gente se enxerga. E o segundo ponto, eu sempre digo assim, se você fosse colocar um preço no que você faz, você teria uma habilidade em te vender com uma facilidade? Quando você faz um trabalho, você tem dificuldades em colocar preço nele? Quando você presta um serviço para alguém, você sente dificuldade em precificar aquilo? Se você fosse se vender, qual o valor que você colocaria? Você vale muito ou você vale pouco? Nós vivemos em um mundo material, a matéria. Existem pensadores, existem místicos, existem todos os tipos de pessoas no nosso mundo com ideias, com ideais, com pensamentos rígidos. Alguns condenam o dinheiro, outros aplaudem o dinheiro. Só que na verdade nós somos matéria e nós estamos na matéria e nós precisamos da matéria para a gente sobreviver. Isso é fato. Ninguém pode se dar ao luxo de simplesmente trabalhar para agradar as pessoas, sem receber nada em troca. Muitos não precisam. O dinheiro por si só ele trabalha. Nem todas as pessoas têm essas possibilidades. A maioria das pessoas trabalham para ter um retorno financeiro. E essa é uma das grandes dificuldades do nosso mundo, as pessoas se valorizarem, colocarem o valor real naquilo que elas produzem. Porque isso está na desvalorização de quem elas são. A partir do momento que nós conscientizamos do valor que nós temos como ser humano, do valor do meu trabalho, de que eu coloco o melhor que eu sou, eu ofereço o melhor que eu sou no meu trabalho, é justo eu receber em troca, é honesto. Eu não estou pedindo, eu estou fazendo uma troca. E quando nós reconhecemos o nosso valor, isso é muito forte o que eu estou dizendo, e muitas pessoas vão me criticar por isso, mas o que eu estou dizendo é uma verdade.
é uma realidade que muitas vezes é encoberta. Então a gente fala de sucesso, a gente fala de prosperidade, a gente fala de caminhos abertos. Eu sempre brinco com esse termo aqui, dos caminhos abertos. Mas será que eu me valorizo o suficiente para dizer assim, eu valho tanto? Eu estou no mundo material. Eu valho o que eu ofereço. Se eu ofereço 10%, é justo eu ganhar 10%. Se eu ofereço 50%, é justo eu ganhar 50%. Agora, se eu ofereço 100% do que eu sou para a vida, para tudo aquilo que eu faço e ofereço para as pessoas, é normal eu receber 100%. E isso na vida, em qualquer movimento que nós façamos, nós precisamos entender que nós devemos oferecer 100% daquilo, porque eu vibro, eu ressoo, o meu movimento é ressonante. Então nós queremos o quê? Sermos valorizados. Mas será que eu conscientemente valorizo o meu potencial, dou o meu 100% para que eu possa receber isso também? Aí que eu volto no pedinte. A gente está recebendo o quê? Migalhas ou a gente está recebendo aquilo que é justo? Você está passando aquilo que você sabe com louvor, com amor, com força, com determinação, com coragem. Você valoriza quem você é para você receber aquilo? O que vocês acham sobre isso? Quem tá atento ao que eu tô falando? O que vocês acham sobre o que eu tô falando? Na vida é uma troca, é um fluxo energético. O que vocês acham? Nós trocamos uma energia na vida? Esse valor, essa autoestima, ela está intrinsecamente ligada com esse movimento que eu faço de valorização? Se eu vou a uma reunião, vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei aqui, as trocas, o fluxo e a energia da ação e reação na vida estão intimamente ligados com a valorização que nos damos e com tudo aquilo que identificamos como valor de quem somos nós. O valor começa quando nos colocamos em evidência e não deixamos que os outros nos coloquem abaixo do que somos. E eu coloquei entre parênteses, ou melhor dizendo, deixamos ser diminuídos. Entra no que nós falamos a semana passada durante todos os dias. Nós falamos todos os dias da semana sobre como resgatar o poder de acreditar em si. Por que nós falamos insistentemente a semana passada, todos os dias? Finalizamos ontem com uma meditação do poder pessoal, reconhecer quem eu sou. Ontem eu disse assim, nós vamos fazer a meditação hoje? Porque amanhã eu vou explicar por que nós fizemos a meditação do nome. Para eu reconhecer quem eu sou, para eu reconhecer a minha energia, para eu reconhecer o movimento que eu estou fazendo na minha vida. São palavras fáceis de serem ouvidas? Não são. Mas se a gente quer crescer e quer resgatar o poder da autocura que existe em nós, nós nascemos com esse poder, nós nascemos com a nossa capacidade de enxergar o nosso melhor. Só que a vida, através desse movimento, das críticas limitantes, de passar o poder para o outro, a gente foi diminuindo o nosso valor, a gente foi diminuindo esse poder que nós somos, e a gente passa a ficar o quê? Menor, porque nós nos ajoelhamos e começamos a enxergar o outro maior. Então a estima nossa, a autoestima começa a cair.
E aí eu venho aqui e entro em um outro ponto. Quando nós começamos a entender esse processo de que essa minha estima, essa baixa estima começou a acontecer, ou a autoestima começou a acontecer, quando eu escutava aquelas frases das pessoas queridas, desde a infância, diminuindo o nosso valor, falando palavras negativas, dando ordens de comando negativa, tipo, você não aprende nunca, você não é inteligente, quem é você para achar que você vai ser alguém na vida? Quem é você para achar que você merece ter um parceiro bom para você? Pessoas que têm dinheiro são pessoas menores, são pessoas desonestas. Todas aquelas frases negativas, eu escutei isso. Muitas pessoas escutaram e continuam escutando isso. Falar mal dos outros, diminuir as pessoas, chamar as pessoas de que pessoas não valem nada, chamar uma mulher, que eu escutei isso muito na vida, não só para mim, mas para as outras mulheres também, quando elas se separaram. Eu nasci na década de 60, então era uma época muito repressora. Então eu escutava muito falar assim, aquela mulher divorciada. Não, na época era mulher desquitada. Mulher desquitada, agora ela é uma vagabunda. Então isso tudo a gente escutou. Agora imagina essas pessoas que receberam essas críticas. Como estava a autoestima dessas pessoas e como elas passaram as suas vidas. Eu falei que a live de hoje não é uma live de brilho, de glamour. Ela precisa ser, mas a gente primeiro precisa entender esse movimento dolorido da vida que deixa as pessoas incapacitadas de terem a autoestima. E o que eu estou dizendo é normal. Quantas pessoas hoje sofrem, apesar de vivermos em um mundo totalmente globalizado e informativo? Quantas pessoas, os homossexuais, sofrem o quê? Discriminação. Tem uma batalha dos negros para eles serem aceitos até hoje. Existe um grande preconceito contra os homossexuais. Isso é fato. E essas pessoas sofrem muito com isso. E nós, na sociedade, sofremos de outros bullyings de uma outra forma, de uma forma diferente. Então a estima, a autoestima, ela começa a ser trabalhada quando a gente olha quais foram as informações que nós recebemos em relação à valorização, à desvalorização que nós sofremos, porque isso é normal sofrer isso na sociedade que a gente vive, e até que ponto essas informações negativas, essa negatividade ficou incorporada em nós e a gente começou a acreditar, a gente colocou fé, nós acreditamos e isso virou uma crença limitante. Tem um post que foi colocado, se não me engano, ontem ou anteontem, falando sobre as crenças que nós recebemos na infância. Isso é muito perigoso, isso é muito complicado. E prestar atenção quem tem filho pequeno. Presta atenção no que essas crianças estão escutando, as informações que estão sendo passadas para essas crianças. Perceber o quê? Até onde a desvalorização chega, as ofensas. Isso é o contexto que nós vivemos. Muitas famílias têm um padrão melhor de comunicação, de informação. Estou dizendo o que acontece no dia a dia na maior parte da nossa sociedade brasileira e de outros países também.
E essa autovalorização, quando nós começamos a perceber o resgate da autoestima, ela começa a ser percebida quando a gente começa a se autovalorizar. Qual que é o valor que eu tenho? E quando a gente começa a perceber essa autovalorização, a gente começa a perceber o autorrespeito. Eu começo a me respeitar. Eu começo a não mais aceitar as esmolas, não mais aceitar as críticas, não mais aceitar que as pessoas dominem as nossas vidas, não mais aceitar ser desrespeitada. E isso tudo acontece com o quê? Quando a gente aprende a selecionar as informações que nós adquirimos. Eu estou sempre no antes e no depois, no antes e no depois. Isso é fato. Sabe por quê? Porque nós vivemos com um código de vida. E a autoestima e a baixa autoestima, ela está intimamente ligada com esse roteiro de vida que a gente desenhou para nós. Então agora, eu queria muito que você, eu sempre peço para ter um caderninho do lado para anotar. Nós vamos fazer isso toda semana. Todos os dias que tiver uma live, traga seu caderninho, põe uma caneta, um lápis do lado. E agora, para e presta atenção em um movimento. O que você está lembrando agora, nesse exato momento? O que você está se lembrando que você escutou quando era criança e que hoje você sofre de baixa autoestima? Quem foi a pessoa que te disse que você não podia, ou que você era menos, ou que você não tinha muito valor, ou quem era você para fazer aquilo? Ou escreve, se não tem um caderninho, pensa no que você escutou insistentemente das pessoas que você convivia. Pare e presta atenção. E agora, nós vamos passar para um outro ponto fundamental da baixa autoestima. Continua com seu caderninho. Tá. O que você mais pega na sua vida hoje que você precisa da aprovação das pessoas? Você é o tipo de pessoa que precisa que alguém te dê o aval para fazer qualquer movimento na sua vida? Você precisa do apoio dessa pessoa? Você precisa conversar para a pessoa falar assim, não, eu acho que você deve fazer isso sim. Ah, eu acho que você não deve fazer isso. Você está para tomar uma decisão na sua vida. Não é sentar para ter uma conversa madura com alguém. Não é isso que eu estou falando. Isso é uma atitude inteligente. Porque às vezes em uma conversa com uma pessoa que você tem confiança, é importante, porque a gente troca informações. E o meu ponto de vista pode estar com um pouco falho. E aí essa pessoa que eu confio, que você confia, essa pessoa pode te abrir os olhos e falar, olha, talvez do jeito que você vai fazer, seja interessante você repensar, pensar de uma outra forma. Repense sobre os seus movimentos e aí você analisa e toma a decisão por conta própria. Só que agora eu não estou falando disso, estou falando de um outro movimento, que é um movimento de eu não vou tomar nenhuma atitude porque eu não quero responsabilidade. E eu vou conversar com meu parceiro para ver o que ele acha. Eu chego e pergunto, ele fala assim, eu acho que você deveria fazer isso. E você pega e faz. E mata a sua vontade. E mata o seu querer.
e você estava disposto a fazer alguma coisa por você, e você vai ali, o seu parceiro, sua parceira, sua mãe, seu irmão, seu amigo que você confia, fala assim, não, eu acho que você não deve fazer isso não, esquece isso é loucura, não faça. Alguém se identifica com essa situação e aí você mata a sua vontade, o seu querer, mata um desejo da sua alma, usando uma terminologia do voo de Sofia, você afoga a sua Sofia. Sua Sofia estava querendo voar, estava querendo tomar uma decisão na sua vida e de repente, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer um curso. Aí chega para o seu parceiro, ele fala assim, você tá louca? Você vai gastar dinheiro disso para quê? Para que isso vai te servir? E aí você pega a sua vontade e guarda. É verdade, né? Para que isso vai me servir? Também não ia fazer nada com isso. Será que não? Será que você não ia fazer nada com esse curso? Será que esse curso não ia te ajudar de alguma forma, você se desenvolver em um outro aspecto? Isso poderia ser o quê? Uma nova possibilidade de ganhos financeiros, ou você ia se tornar uma pessoa melhor, mais tranquila, ia aperfeiçoar de alguma forma aquilo que você quer na vida. E você pega a sua vontade, afoga e guarda isso para uma nova possibilidade. E com isso você fala assim, eu não tenho muito valor. Começa. E aí vem aquela informação da infância que você escutava da sua mãe falar assim, para de bobagem, para que você vai fazer isso? Isso não vale nada, isso não presta. E aí você associa com essa informação, de agora e você percebe o quê? Que você mais uma vez se desvalorizou. Você não respeitou uma vontade. Você podia fazer o curso, você podia investir em você, não ia danificar ninguém, ia simplesmente acrescentar algo para sua vida e você simplesmente te deixa de lado. Por quê? Porque você ouviu a opinião do outro, não respeitou a sua vontade e deixou um desejo para depois. E isso começa a se tornar o quê? Recorrente. Você passa a não tomar atitudes mais sozinha, você passa a não dar valor ao que você quer. E aí isso toma uma dimensão diferente. Porque você vai pensar que a sua vida não tem valor, então a opinião do outro é mais importante que a sua e você se desvaloriza mais, se desrespeita. E aí aquela pessoa que te deu opinião e falou assim, isso é besteira, isso aqui vai fazer o quê? Fazer com que você passe a achar aquela pessoa mais importante, então você começa a se desvalorizar mais ainda. Mais ainda e mais ainda. Geralmente, quando a gente quer melhorar, existe uma plateia de pessoas que estão contra os nossos movimentos. Isso é normal. Parceiro de vida é difícil a gente encontrar. Pessoas que realmente querem ficar do nosso lado. E aí, uma pessoa que está gordinha, que precisa perder uns 10 quilos, 12 quilos, que está acima do peso, realmente está notando aquilo. Ela vai na Nutri, ela vai no médico, ela vai no nutrólogo, ela está perseverante na atividade física. E aí dentro da família, a autoestima dela está baixa, mas ela encontrou forças internas, aquela força da autocura e disse assim, poxa, agora eu vou lutar comigo, porque eu vou ser meu parceiro, porque eu quero voltar a ficar bonita, eu preciso resgatar isso. Existe o quê? Aquelas pessoas bem próximas que dizem assim, para que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para quem?
Por quê? Perder aquilo para quê? Você já tá velha, para que você vai fazer isso? E joga a pessoa no chão. Gente, não escuta, por favor, não escuta isso. Escuta a sua alma, escuta a sua Sofia. Seja seu parceiro, lute por você, lute pela sua causa. Não escute os amigos que te chamam para o churrascada do final de semana, para beber cerveja o dia inteiro, para comer doce, para comer chocolate. Vai, mas esteja do seu lado e se respeite. Respeite a sua vontade, respeite o seu querer. Não existe idade para a gente se sentir bonito. Não existe idade para a gente se sentir bem. Não existe idade para se sentir saudável. Nós temos obrigação nas nossas vidas de sermos melhores a cada dia. Não deixa o outro, o parceiro, o pai, a mãe, o amigo, o irmão, as pessoas te jogarem no chão. Não deixe isso acontecer. Não deixa que essas pessoas massacrem a sua estima. Você precisa estar do seu lado 29 horas por dia. Isso é fato. 29 horas, não existe 29 horas por dia. Mas esteja 24 horas mais alguns minutos por dia do seu lado. Isso é fato. Isso é muito importante. Esse conhecimento, esse processo de autoconhecimento, essa vontade de ficar do seu lado, é você reconhecer o seu valor. Quando você for sair, escute a sua alma, escute a sua Sofia. Não peça a opinião do outro. Ah, eu tô bonita, minha roupa tá bonita. Quantas vezes a gente já fez isso? O outro não sabe o que sua alma quer. E você sabe o que você precisa. Esse processo desse autoconhecimento que eu venho batendo cada semana, cada dia da semana, eu venho batendo nessa mesma tecla desse autoconhecimento, da gente se perceber, se valorizar lindamente. A beleza é gostoso a gente ver o outro bonito, mas a beleza não é só de fora. A pessoa pode estar com uma calça jeans e uma camiseta e ela pode estar linda, ela pode estar com brilho no olhar, ela chama atenção aonde ela for, ela tem magnetismo, porque ela aprendeu o alto valor. E no nosso método a gente aprende isso. A gente aprende o quê? A diagnosticar aonde estão as feridas que precisam ser curadas. Por que sempre tem aquela velha frase, o que você escutou que continua com você? Qual foi o exercício que nós fizemos agora há pouco? Escreva o que você escutou. Por favor, escreva. Comece a analisar aquilo que você escuta todos os dias. Ah, quem é você para fazer isso? Eu sou eu. Eu tenho valor. E nós começamos a nossa fala hoje dizendo isso. Quanto você vale para você? Quão empenhado você está no seu sucesso? Quão empenhado você está em fazer aquilo dar certo? Quão empenhado você está na sua vida para que a sua vida seja 100% maravilhosa? Quão empenhado você está em fazer do seu trabalho 100% produtivo e positivo? Quão empenhado você está para se fazer feliz? Para que a sua vida dê certo? Para que os seus planos se realizem? Para a sua meta principal dê certo? Quão empenhado você está? Quanto de você coloca quando você vai fazer uma atividade física? Eu vou com preguiça ou eu vou determinado a fazer o meu treino perfeito? Quão determinado você está em cumprir
a sua prática física durante a semana. Alba, eu não gosto de fazer nada. Você fala para mim, Alba, eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de caminhar. Quantas vezes você caminha por semana? Você decidiu ler um livro. Quão decidido você está em ler este livro? Quão decidido você está em absorver informação e jogar isso para sua vida e fazer desse ensinamento algo novo? Quão decidido você está em cuidar de você? Amanhã nós vamos ter uma maquiadora internacional conversando com a gente. Quão decidido você está em se predispor a estar aqui conosco para aprender algo sobre cuidar da sua aparência? Quão decidido você está em cuidar da sua alimentação? Isso é autoestima. Eu cuidar de mim. Eu preciso resgatar esse poder interno de autocura. Eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso me respeitar cada dia mais. Eu não vou aceitar que o meu parceiro, a minha parceira, grite comigo, me chame de burra, de ignorante. Quão determinada eu estou para tornar a minha vida 100% boa. Depois de 100% boa, quão determinada eu estarei para transformar minha vida em 100% muito boa. Depois que eu conseguir chegar nesse patamar, quão determinada eu estarei para transformar minha vida em 100% excelente. E quão determinada eu estarei para fazer com que eu esteja cada vez resgatando mais a minha autoestima, me respeitando, me autovalorizando, empenhando no meu sucesso, primeiro dele, pessoal, e segundo, no meu sucesso social, no meu sucesso profissional. Quão engajada eu estou em transformar minha vida em uma vida fantástica. Isso é o caminho que a gente traçou para ser feliz. Viver uma experiência de liberdade dentro das próprias vidas é a gente reconhecer esse movimento todo. Primeiro, eu tenho que reconhecer essas crenças que me limitaram. Segundo ponto, eu tenho que entender que eu preciso me empoderar, resgatar esse poder. Resgatando esse poder, eu começo a trabalhar a minha autoestima. E nós vamos trabalhar durante toda a semana com esse movimento chamado autoestima, esse movimento chamado autovalorização e esse movimento chamado autorrespeito. Me diga uma coisa, quem já percebeu que existe um auto-boicote na vida? Queria que alguém se pronunciasse e me dissesse, quem já percebeu esse movimento de auto-boicote? Quando as coisas estão indo muito bem, eu desencadeio algum movimento interno que eu me boicoto. Fala assim, poxa, eu acho que eu tô muito feliz, eu não posso sentir muito feliz não, e aí eu me boicoto. O que vocês acham? Existe esse movimento? E aí eu começo a dizer assim, a gente passa a fazer um movimento de quê? De construção de vida, né? A gente passa a perceber o quê? Que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, ele tem um movimento muito forte, um movimento muito intenso de quê? De aceitação.
E aí a gente passa a perceber que essas construções diárias de percepção de quem nós somos, dessa autoestima, ela começa a perceber o quê? Que a gente sempre chama a gente chama de fluxo do universo, do que o universo tem para me dar. Eu sigo várias pessoas que têm esses movimentos de energia. Hoje o universo vai te dar isso. Hoje o universo vai trazer essa felicidade para você. Hoje faça esse amém que as bênçãos vão ser trazidas para você. Respeito, sim. Mas quando nós estamos com esse movimento de luz interna, quando nós estamos com esse sentimento de valorização e de respeito, e aceitando e movimentando as nossas vidas de uma forma muito incrível, muito forte, muito de empoderar-se, realmente as bênçãos chegam. E essas bênçãos, elas vêm de diversas formas, que a gente chama de milagres. Os milagres acontecem quando a gente está com o nosso campo de integridade, esse movimento vibratório potentíssimo que nós somos. A gente atrai as bênçãos do universo. Então, quando saiu aquele livro O Segredo, A Chave do Segredo, O Poder e o Segredo, aí lançaram o livro, o filme do Segredo, Quem Somos Nós. Eu entrei muito nessa fase para entender o que esse movimento todo tinha para fazer. E eu entendi uma coisa, que quando nós estamos do nosso lado, que quando a gente entende que existe um movimento de reconexão e de conexão com a nossa força interna, de conexão com esse movimento energético que nós somos, de reconexão com a nossa alma, e que nós passamos a estar do nosso lado, aceitar quem nós somos, valorizarmos a nossa pessoa, dar valor a quem nós realmente somos. O autorrespeito, essa autopromoção, tudo no sentido positivo. Essas bênçãos universais, elas chegam, elas se movimentam de uma forma e que a gente recebe, sim, recebe o quê? O fluxo. Então podem vir oportunidades maravilhosas para as nossas vidas, podem vir o quê? Oportunidades muitas vezes de trabalho, a gente conhece pessoas incríveis, a nossa família passa a ser mais harmoniosa, a gente começa a se entender melhor dentro de casa, eu começo a perceber o valor interno que eu tenho e começo a cada vez me expressar melhor, surge o que? A felicidade, o sentimento de liberdade que eu tanto falo aqui, essa experiência de liberdade chamada vida, sente a paz interior. Isso tudo com o quê? Quando a gente começa a trabalhar com essa autoestima, com esse valor, com esse respeito diariamente. E aí eu lanço uma questão. Quando nós trabalhamos com autoestima, com essa autoestima, a gente sempre fala de beleza, né? De beleza exterior. Autoestima. Nossa, ela tá com uma autoestima, olha como essa pessoa está. Isso é fato. Isso é muito fato. Mas eu digo mais ainda, como essa pessoa se assumiu, ela entendeu que ela precisava olhar para ela com olhos amorosos, reconhecer esse valor interno. E quando a gente começa a ficar do nosso lado, as coisas começam a dar certo. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando nós começamos a ser autênticos,
quando a gente assume a nossa vontade, assume a nossa força, assume o que realmente nós queremos da vida, automaticamente esse movimento ele acontece de uma forma muito bonita, muito natural e muito intensa. E aí nós começamos a expor para o mundo quem nós somos, que a gente não tem mais vergonha de se mostrar. A autoestima, ela é fantástica, porque a gente aprende a ser autêntico, a gente aprende a ter autenticidade. E quando uma pessoa tem autoestima, ela não tem medo do outro, não tem medo da sociedade, ela não tem medo da pessoa que está do lado dela, ela não tem medo de falar o que ela pensa, ela não tem medo de mostrar a sua arte, a sua beleza, os seus pensamentos. Nós temos aqui no grupo das mulheres do Voo de Sofia, que eu saiba, nós temos 2 poetas, a Mônica e a Abadia. São mulheres incríveis, poetas, uma é fisioterapeuta, a outra é professora, são escritoras e são mulheres incríveis e elas mostram a arte delas para o mundo. E quantas mulheres, quantos homens são artesãos, são designers, são escritores, são escritoras, têm trabalhos totalmente diferentes e pessoas que mostram a sua arte para o mundo, seja através do quê? Do seu trabalho, que é uma arte, seja da arte de ser autêntico e ser a arte de ser quem nós somos. Então, o grande desafio dessa semana é você parar, pensar e entender qual é o seu melhor, o que você tem de melhor para você. O que você vai fazer essa semana? Perceber assim, o que eu tô me boicotando, o que eu gosto de fazer e que eu não faço. Eu gosto de cuidar da minha beleza e não cuido. Eu gosto de cuidar da minha alimentação e não cuido. Eu gosto de ler, eu gosto de conversar com as minhas amigas, eu gosto de conversar com os meus amigos, eu gosto de sair. Aqui em São Paulo eu fiquei sabendo que o cinema voltou a funcionar, eu não tive a possibilidade de ir, mas isso é uma coisa que me dá prazer. E o mais engraçado, que eu gosto de ir ao cinema sozinha, então eu me levo ao cinema, então isso é um prazer e eu não sinto vergonha, eu não me sinto diminuída em ir ao cinema sozinha, porque é um momento meu. O que você gosta de fazer, que você curte fazer por você mesma, que essa semana você vai falar assim, poxa, essa semana eu vou me respeitar, essa semana eu vou me valorizar, essa semana eu vou resgatar aquilo que eu gosto, eu vou me respeitar como ser humano. Eu não preciso que o outro me respeite, eu preciso simplesmente me respeitar. Pensa, reflita sobre isso, guarde as informações para você, anota, começa a observar as crenças limitantes que você escutou, que escuta, quais são as críticas que as pessoas fazem para você diariamente. Você fala assim, poxa, eu não gosto disso, isso me deixa mal, isso me deixa com uma baixa autoestima. Eu não gosto que as pessoas falem assim comigo. Então começa a policiar isso. A autoestima é um trabalho constante, é um trabalho de renovação diário, é um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, de autoamor, de carinho, de análise. É como se a gente pegasse a gente no colo e falasse assim, poxa,
De agora em diante eu vou cuidar de mim com mais carinho, com mais amor. Tá na hora de eu resgatar a minha estima, a minha autoestima. Eu tenho que começar a entender quem eu sou, de verdade mesmo, sabe? Não tenha vergonha, não tenha vergonha de você mais. Você é lindo, você é linda, na sua essência. Tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar. Eu tinha o meu Orkut e eu tinha um grupo da época que eu morei na França. E esse grupo dizia assim, que eu tenho todos os defeitos de uma mulher perfeita, mas eu me aceito como eu sou. Então nós somos únicas, nós somos únicos. Não existe ninguém igual a nós. E a gente não pode se comparar. A autoestima, essa valorização começa quando a gente passa a não se comparar com as outras pessoas. Nós somos únicos, nós somos únicas. E essa é uma verdade que ninguém pode tirar de nós. Você é a pessoa mais linda do mundo para você. Você é a pessoa mais importante do mundo para você. E você precisa entender isso. Você precisa reconhecer que você é tudo isso e mais um pouco ainda. É muito mais. Então, nosso tempo está terminando. Queria lembrar vocês que todos os dias dessa semana nós teremos lives até quinta-feira. Amanhã com uma maquiadora, a Vivi Mancini. Quarta-feira com a Tassiana Scalon, falando sobre a mulher sábia, sobre um livro Mulheres que Correm com Lobos, falando da nossa mulher sábia interna. Na quinta-feira com a fisioterapeuta Badia, falando sobre o vitimismo que as mulheres enfrentam e as dores físicas. Ela trabalha com a dor todos os dias, a dor das mulheres, a dor dos homens. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo nesse trabalho intenso do método Vô de Sofia. E é um trabalho que nós fazemos todos os dias, todos os dias. Então, cuide de você, comece a se observar, comece a ver o valor que você tem, comece a se respeitar cada dia mais, se preservar, se nutrir, se valorizar. A autoestima, ela começa por aí. Então, um beijo enorme e vejo vocês amanhã.